Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana Amorim, da equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Na trilha da alfabetização, hoje falaremos sobre alfabetização com nomes próprios. O conjunto de situações didáticas propostas tem como objetivo reflexões acerca do trabalho com a leitura e escrita de nomes próprios, em que seja possível os estudantes informar-se, discutir, justificar suas ideias, confrontar pontos de vista diferentes, construir argumentos para defender suas opiniões, gerando assim avanço na aprendizagem do sistema de escrita. A importância do trabalho com nomes próprios. O nome próprio ele tem uma função social, pois é o nome que identifica e diferencia pessoas e o torna especial. E o nome também representa a criança socialmente. Tem valor de verdade, porque se refere a uma existência e é significativo para a criança. É o nome que se refere a um único objeto. Eles percebem que o nome adquire muito sentido quando identificam seus objetos pessoais, como mochilas e lancheiras. É um modelo estável porque funciona como fonte de informação sobre a quantidade e variedade de letras. E a escrita do próprio nome, existe uma ordem das letras e uma quantidade. São disparadores para a reflexão do sistema de escrita alfabética, porque a criança percebe que se escreve da esquerda para a direita, e na escrita do próprio nome existe uma ordem das letras e uma quantidade. Geram conflitos. Quando o professor leva a criança a comparar o nome próprio com o nome dos colegas. Um exemplo é levar as crianças a perceber que Maria e Mariana começam da mesma forma, mas o nome de Mariana tem mais letras. Conhecer o nome das letras é fundamental para as crianças em processo de alfabetização. O alfabeto, ele é um precioso instrumento de consulta para situações de escrita. Mas para que o alfabeto ajude na compreensão do funcionamento da escrita, é necessário saber usá-lo. Caso contrário, ele não passará de uma lista de letras. O alfabeto, ele permite à criança perceber que escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. Na sondagem, se você, professor, nota que a criança ainda não consegue diferenciar letras de números ou de símbolos, então você precisa propiciar atividades que façam o estudante perceber essa diferenciação. Trouxemos um exemplo de atividade que permite que a criança perceba o uso das letras na escrita das palavras e a diferenciação de letras e símbolos. O que fazer e como fazer? Afixar as letras do alfabeto junto com os estudantes, transformando esse momento de organização do espaço da sala de aula também em um momento de aprendizagem. Fazer um marcador de livro ou ficha avulsa como crachá de mesa, com o alfabeto completo para que possam consultá-lo sempre que precisarem. Organizar atividades de completar as letras do alfabeto, utilizando suportes variados. O próprio alfabeto fixado na sala de aula, o professor pode cobrir alguma das letras para que a criança identifique qual letra está sendo coberta, ou pode ser também atividade impressa com o alfabeto, faltando algumas letras para que a criança complete.
e ensinar o estudante a cantarolar o alfabeto, de modo que compreendam a sequência das letras, ainda que não conheçam a sua forma gráfica. Esse procedimento vai ajudá-los a reconhecer o nome das letras, facilitando assim a aprendizagem. Recitar parlendas que envolvem o alfabeto também é uma ótima estratégia. Essas atividades devem ser repetidas em aulas alternadas e devem acontecer apenas enquanto houver crianças que não sabem o nome das letras. Depois disso, não tem mais sentido ou função ficar cantarolando o alfabeto. As crianças devem conhecer o nome das letras, pois em alguns casos o nome de algumas letras acabam fornecendo pistas sobre o som que elas representam na escrita. Não só o nome das letras, mas também é necessário o ensino da grafia das letras. Na imagem podemos observar uma boneca em diferentes posições. O objeto ele continua sendo uma boneca. Mesmo se cruzarmos as pernas ou os braços, ela não deixará de ser uma boneca. Comparando a boneca com a grafia das letras, a criança, no início do processo de alfabetização, ela enxerga a letra, às vezes, da mesma forma que a boneca, acreditando que se a letra estiver em outra posição, por exemplo, a letra A, ela vai continuar sendo a letra A independente da posição. Por esse motivo, alguns estudantes podem acabar escrevendo algumas letras de forma espelhada. Inicialmente, é recomendável o ensino da grafia com a letra de forma, a letra bastão. E à medida que forem dominando o alfabeto, as letras devem aparecer de outras formas. Por que é importante a letra bastão? Observe, por exemplo, a letra minúscula de imprensa. A letra D, se a criança estiver no início do processo, ela não vai conseguir diferenciar da letra B, da letra P ou da letra Q. Por isso que é muito importante o uso da letra bastão inicialmente no processo de alfabetização. É comum vermos modelos de alfabetos que trazem as letras de A a Z decoradas, com figuras cujo inicial é a letra em questão. Não é o ideal, pois a associação com desenhos confunde a criança. O melhor é que o alfabeto ele seja composto de letra imprensa maiúscula e que tenham contornos mais limpos. Geralmente, na sala de aula, o alfabeto ele tem as 4 formas da grafia das letras, que é importante que a criança tenha essa informação disponível. Mas o foco, inicialmente, é a letra imprensa, conhecida como letra de forma. O trabalho com nomes próprios na alfabetização deve proporcionar às crianças atividades dentro de um contexto que sejam significativas e lúdicas. O nome próprio é uma importante fonte de informação sobre o sistema de escrita e pode cumprir com alguns propósitos didáticos, como a compreensão de que não é qualquer conjunto de letras que serve para qualquer nome. A ordem das letras também não é aleatória, que o começo do nome escrito, ele tem algo a ver com o começo do nome quando é dito, relacionando assim a escrita à fala. Também a compreensão do valor sonoro e a análise. Quando a criança analisa semelhanças e diferenças entre o nome dos colegas, elas aprendem que um mesmo conjunto de letras, na mesma ordem, remete a um determinado nome, e que pequenas diferenças entre nomes podem remeter a nomes diferentes. Por exemplo,
como acontece com Fernando e Fernanda. E observar diferenças, elas aprendem a considerar indícios variados para realizar a leitura. Um outro exemplo é que, se há poucas letras, ela conclui que é mais provável que seja Pedro do que Ronaldo. E a quantidade de palavras. Maria Clara tem 2 partes e Mariana só tem uma, embora as duas comecem com as mesmas letras. Além de fonte de conflito, os nomes próprios é um material de consulta para a escrita de novas palavras. Condições didáticas para situações de leitura e escrita de nomes dos colegas da classe. A lista de nomes dos estudantes da classe deve estar afixada em um local acessível e organizada de maneira bastante legível. Para isso, algumas considerações são importantes. Então, ao organizar a lista, cada nome em uma linha, todos os nomes devem estar alinhados à esquerda, pois isso facilita a comparação entre a quantidade de letras de cada nome. O tamanho da letra utilizada deve ser grande o suficiente para facilitar a consulta. Então, a letra de forma é a mais indicada. E apenas os nomes escritos devem constar na lista. Evitem o uso de fotos, de desenhos e outros indícios, como também diferenciar a cor do nome de menino e de menina. Isso não é necessário. É interessante também que a lista seja feita com a participação dos estudantes, garantindo a oportunidade de reflexão sobre o sistema de escrita. A organização da lista, é necessário conversar com as crianças qual é a melhor forma de organizar a lista com os nomes dos estudantes. É interessante que eles cheguem à conclusão de que a melhor forma seja em ordem alfabética. Cada nome registrado é importante que seja garantida uma reflexão no coletivo, de forma que os estudantes possam perceber as semelhanças e as diferenças na quantidade de letras, quais são as letras que iniciam, as letras finais, entre cada nome registrado. E ao se depararem com nomes semelhantes, é importante problematizar, de forma que os estudantes percebam que há necessidade de registrar o segundo nome, como, por exemplo, Maria Isabel e Maria Eduarda. Na organização do trabalho pedagógico, é interessante que na rotina semanal sejam reservados alguns momentos para atividades de alfabetização, análise e reflexão sobre a escrita alfabética, pois os estudantes somente ganharão autonomia para ler e escrever os seus nomes se houver um trabalho em que frequentemente eles tenham que ler e escrever nomes. E também se as atividades propostas não forem meros exercícios de identificação de nomes ou de cópias. É necessário que as atividades propostas façam sentido, ou seja, que exista um motivo claro e compartilhado entre todos para realizar as atividades. Então, você, professor, pode planejar situações sempre considerando a autonomia dos estudantes, para que assim eles possam enfrentar novos desafios. Atividades permanentes envolvendo o alfabeto. A leitura do alfabeto. Essa leitura ela pode ser feita de forma sequencial ou não. Descobrir qual é a letra. O bingo das letras.
parlendas que envolvam o alfabeto e a brincadeira de forca. Atividades permanentes com nomes próprios. Leitura de nomes na lista da classe. A leitura de nomes em fichas ou crachás. Escrita de nomes. O nome oculto. A separação dos crachás de meninos e meninas. A comparação de nomes parecidos. Bingo de nomes. E a chamada de nomes. Com o uso da tecnologia, é possível se trabalhar com as letras do alfabeto, explorando a ordem, o alfabeto móvel de forma digital, atividades que explorem as letras do alfabeto, qual é a sequência, o que vem antes ou depois, e também atividades de leitura com os nomes próprios. Elencamos as habilidades essenciais que mobilizam a compreensão dos estudantes no processo de alfabetização, que podem ser trabalhados com nomes próprios. As habilidades essenciais sobre o conhecimento do alfabeto é distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, que é EF01, LP04, nomear as letras do alfabeto, que é EF01, LP10A, e recitar as letras do alfabeto sequencialmente, que é a EF01, LP10B. Que as propostas das atividades sugeridas no trabalho com o alfabeto e com os nomes próprios possam auxiliá-los na sua rotina pedagógica. Para saber mais, você deve acessar o documento orientador. Lá você encontrará mais sobre a alfabetização com nomes próprios e outros materiais voltados para a alfabetização, como o citado, o alfabeto móvel digital e também o link da ferramenta para a criação de atividades digitais. Para finalizarmos, deixaremos algumas sugestões de leitura, como o Batalhão das Letras, do Mário Quintana, o Bicionário, do Nilson José Machado, e o livro Uma Letra Puxa Outra, do José Paulo Paes e Kiko Farcas.